Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área, tô aqui para gravar esse podcast deste título mesmo que você viu. O que pode impedir o Brasil de ser campeão, se esse foi o título, eu não sei qual é o título, mas vai ser algo semelhante a isso. Bora lá, galera, qual é o propósito do podcast hoje? Normalmente nós brasileiros, isso é cultural. A gente gosta muito de contar vantagem, não sei o que tá dando certo, não sei o que, e aí aquelas coisas que estão dando meio errado a gente coloca debaixo do pano, finge que não existe, não gosta de comentar com os outros. Então eu vou fazer isso, eu vou puxar o tapete e ver tudo que ficou embaixo do pano da seleção brasileira. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que acredita que para eu melhorar, isso eu aplico em todas as coisas da minha vida, eu tenho que analisar meus erros, estudar eles e saber como melhor eu posso trabalhar eles. E isso é o que eu vou fazer hoje na seleção brasileira. Bom, galera, sejam bem-vindos ao podcast do Ponto Contra. Lembrando que o que eu falo aqui não é a coisa mais certa do mundo, não é a verdade, não é a mais correta. É o que? Eu sou um cara conceituado. Por que eu digo isso? Porque eu assisto vários programas, vejo vários comentários, converso com várias pessoas e não só discuto sobre futebol, como eu tento entender o lado de todo mundo e trazer uma opinião com o máximo de embasamento possível. Inclusive, esse podcast foi montado por conta de discussões de outras pessoas. Eu decidi que, ao invés de dizer o que eu vejo de errado na seleção brasileira, porque isso gera muita discussão, eu vou mostrar aqueles erros que não estão sendo falados da seleção brasileira. Porque os erros que não estão sendo falados, isso são fatos. Quando eu aponto algum erro da seleção brasileira, por exemplo, eu não gosto de Bruno Guimarães na seleção brasileira, eu acho que o Coutinho deveria ser melhor, eu acho que o Gabriel Jesus tem que ser titular até voltar a fazer gol. Começa a discussão generalizada, onde cada um tem a sua opinião diferente, mas não, hoje a opinião vai ficar para o final do podcast. Eu vou falar sobre essas falhas da seleção brasileira que a gente não está comentando, a gente não está buscando melhorar e a gente não está estudando. Para isso eu vou analisar as duas últimas Copas do Brasil e as duas últimas Copa Américas do Brasil. Lembrando que esse podcast está disponível no YouTube, no Spotify. Se você está no Spotify, você pode ir para o YouTube. Lembrando que lá também não tem imagem, vai ter só uma tela com o microfone e a logo do Ponto Contra. A diferença do YouTube pro Spotify é que você pode deixar comentário. E eu peço que você que tem alguma opinião diferente ou qualquer coisa para acrescentar, deixe lá comentário, porque como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de pegar conceito com os outros. Então se você comenta lá, você soma conteúdo para mim igual eu somo conteúdo aqui no podcast. Então bora, galera, sem mais nem menos, vamos começar com a seleção de 2014. Lembrando que a seleção de 2014 foi a seleção da Copa do Mundo aqui no Brasil. E essa seleção apresentava alguma coisa que a gente acreditava que era um bom futebol, até a gente perder de 7-1 para a Alemanha. Nessa seleção nós tínhamos Júlio César, Maicon, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Oscar, Neymar, Hulk, Fred. É importante lembrar que quando a gente perdeu de 7-1 não tinha Neymar e aí era Bernard no lugar. Formação 4-2-3-1, tá? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque essa é óbvia para todo mundo, né? A Copa de 2014, o principal problema que o Brasil tinha era a dependência de um único jogador, que era jogar em função do nosso craque, Neymar. E aí quando a gente perdeu o Neymar, a gente perdeu a forma de jogar. A gente perdeu as características do jogo, a gente perdeu a jogada, a gente perdeu tudo quando perdeu o Neymar. E aí a gente enfrenta uma Alemanha que não é que a Alemanha seria 7 vezes melhor do que o Brasil ou uma fração de vezes melhor. É que a seleção alemã era uma seleção extremamente organizada e pegou um Brasil extremamente desorganizado. E aí temos aquele placar de 7-1, que os próprios alemães já admitiram que eles poderiam ter feito mais, mas até pena eles sentiram porque o Brasil era o país sede, né? Pulando para a seleção de 2018, a gente tem uma seleção que acreditávamos assim. E aí a gente passou vergonha na Copa do Mundo de 2014 com 7-1. Viramos piada, infelizmente. É importante a gente não esquecer disso, pra gente evitar que aconteça de novo. Tem gente que gosta de esconder as falhas. Essa é uma das falhas que a gente não pode esquecer. O 7-1 da Alemanha, para nunca mais acontecer.
Sobre a solução, antes que eu passe para o próximo problema, sobre a solução de cada um dos problemas, eu vou comentar tudo no final do podcast, porque aí vai entrar a minha opinião e eu não quero causar discussão nem intriga, eu tô aqui com os fatos, beleza? Seleção de 2018, a gente tem o Alisson no gol, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho, Neymar, William e Gabriel Jesus. O que eu aponto dessa seleção? Para mim, o que eu vejo no setor ofensivo era uma seleção muito jovem e inexperiente, onde a gente dependia de jogadores que estavam jogando sua primeira Copa, e por conta disso, alguma situação, um jogador jovem ou disputando sua primeira Copa, ele tem um certo nervosismo, e aí numa situação onde a gente pode se encontrar em desvantagem, acho que falta um pouco de concentração, um pouco de calma, um pouco de cabeça para reverter o resultado. E foi exatamente isso que aconteceu na nossa eliminação para a Bélgica. Só lembrando que Daniel Alves estava machucado, então ele não jogou contra a Bélgica, e Casemiro estava suspenso. O Casemiro suspenso também é um ponto negativo para se analisar, porque não é um caso à parte, isso se repete. E mais uma coisa, eu volto a perguntar, porque eu vou dizer, eu mesmo não lembro qual foi a seleção que a gente enfrentou antes da Bélgica que Casemiro foi suspenso. Por que ele foi suspenso? Porque eu vou ser sincero, eu não lembro mesmo. Eu não lembro do Brasil pegando uma seleção forte na Copa de 2018 que fosse para Casemiro ser suspenso. E eu falo forte, seria do mesmo nível do Brasil, é o que eu digo quando eu digo forte. Uma seleção que pode propor o futebol de igual para igual com o Brasil. Que seleção que foi essa que a gente enfrentou que Casemiro chega suspenso para a Bélgica? E aí a gente vem com o substituto do Casemiro, que é o Fernandinho, que provavelmente não estava pronto para ser titular em um jogo, e aí a gente pode até dizer que ele entra meio nervoso e faz um gol contra, né? Faz um gol contra. E aí eu volto pro ponto dos jogadores ofensivos que eram jovens e inexperientes. Não que não dê para jogar com jogadores jovens e inexperientes, alguns deles são até bons para acrescentar, mas não dá para depender deles, porque aí a gente tem uma situação onde o Brasil cria. Aí o que o Brasil cria é brincadeira de oportunidade, mas parece que os jogadores estão nervosos. O Gabriel Jesus não consegue fazer as jogadas que ele fazia antes da Copa. O Neymar não consegue fazer aquelas finalizações que ele fazia no Barcelona. E por favor, não falem daquele chute colocado do Neymar. Eu não sei de onde que a galera tira da cabeça. O Courtois tirou uma bola que foi no ângulo. Cara, olha de novo aquela batida. O Neymar dá uma batida colocada quase que no meio do gol, pô. Ninguém toma gol colocado no meio do gol. Aquela batida foi... Por mais que o Courtois deu um belo de um salto para uma defesa linda, mas aquele chute não foi um milagre que o Courtois fez. Ninguém deu uma finalização que foi milagre do Courtois. O Courtois foi defendendo finalizações que podem ser defendidas para um goleiro do nível dele. Ele não fez nenhum milagre lá. E aí a gente tem finalizações do Coutinho também. Coutinho perdendo gol de dentro da área. A gente tem várias coisas que parecem que seria uma situação, como eu posso dizer, de nervosismo. O Brasil está perdendo jogadores jovens e inexperientes em sua primeira Copa, alguns deles. O Coutinho, ele até não era tão jovem, mas era a primeira Copa dele. O Gabriel Jesus era a primeira Copa e ele era jovem. O William, ele já estava na de 2014. Mas parece que foi essa situação. Jogadores inexperientes e jovens. Tanto que a gente está criando jogadas, mas não sai o gol. E aí o gol vem do Renato Augusto, que é um jogador que não era titular, não é um dos nossos craques, mas ele é um jogador que tem qualidade técnica e experiência. E aí ele entra e na primeira oportunidade dele, eu acho que ele marca o gol. Porque ele tinha calma e tranquilidade. Ele tinha calma e tranquilidade e tinha fé na sua experiência. É importante contar com isso. Tem gente que acha, porque não sei quem está jogando bem, coloca logo e forma um time de jogadores jovens e inexperientes. E em uma situação onde o outro time começa ganhando, ainda mais se o Brasil faz gol contra, né? Acontece o que aconteceu na Bélgica. A gente cria, mas parece que todo mundo desaprendeu como é que finaliza uma jogada e ninguém marca. Aí o Renato Augusto chega, marca o gol
Lembrando que ele é meio de campo, não era nem um meio atacante. Ainda tem uma segunda oportunidade onde ele quase marca o gol. Renato Augusto não é nosso craque. Renato Augusto não é jogador titular. Renato Augusto não é um dos nossos melhores meios de campo. Mas ele, com a sua experiência e qualidade técnica, chega, ele faz um gol. E é o jogador que chega mais próximo de fazer um segundo gol. Que, se eu não me engano, até os 2 passos foram do Coutinho. O Coutinho deu assistência pro primeiro gol. Aí a gente vê o Coutinho que fazia gol não estava conseguindo, mas ele conseguia ajeitar pro Renato Augusto. Coutinho que estava na sua primeira Copa. E tem outra coisa também. Como eu falei no começo do vídeo, a gente só gosta de contar sobre os pontos fortes. Não falamos sobre os pontos fracos, não gostamos de falar sobre os erros e tal. Pra mim, aquela Copa foi decepcionante também, porque a galera não lembra aqui, porque o Brasil mesmo não gosta de lembrar, mas o Brasil virou piada naquela Copa também. Virou piada. Se você tem dúvida da piada que o Brasil virou, você pode entrar no Google e escrever Neymar alfabeto. Vai aparecer um alfabeto, o alfabeto completo. Eu tô aqui com meu celular aberto, de fotos do Neymar jogado. E tudo na Copa de 2014. Fizeram cálculos de quanto tempo o Neymar passou jogado em campo. A primeira partida da Copa tem um pênalti onde ele... Eu não sei nem como que marcaram aquele pênalti a favor da seleção brasileira, onde o cara coloca o braço na barriga do Neymar, ou no peito, e ele dá um jeito de cair para trás, que ele cai tão lento que, dá para perceber que o Neymar tá forçando a queda dele para trás. Ou você pode até dizer que ele não está forçando a queda, mas que ele não tem um mínimo de força para tentar ficar em pé. O cara só triscou, saca? E aí a gente chega num jogo contra a Bélgica, onde o Brasil perde a imagem de seleção do futebol e se torna a seleção do Caicai. Onde a galera diz que teriam 2 lances polêmicos que teriam sido pênaltis no Neymar e no Gabriel Jesus, mas todo mundo ainda tem aquela imagem da fase de grupos onde a seleção brasileira estava só caicai, onde a seleção brasileira ganhou um pênalti a favor que não era para ter sido marcado, e onde o pessoal fez o meme do alfabeto do Neymar, que... É sério, pode pesquisar no Google, só escreve Neymar alfabeto. E aí parece um monte de fotos do Neymar deitado em posições diferentes, tudo na Copa de 2014, para você ver o tanto de vezes que ele caiu, deu para fazer um alfabeto. Para fazer um alfabeto dele caído no chão, ele tem que ter caído mais do que, no mínimo, 23 vezes. Tá? E aí a gente vira essa piada de seleção do Caicai. E aí, além de pra dizerem, não, Zé, tá exagerando, a gente não virou piada. Pra você ver o nível de influência dessa piada, nenhum árbitro quis apitar nada contra a Bélgica, o que teria sido talvez 2 pênaltis polêmicos. Que eu também não vou entrar em detalhes se foi pênalti ou não. Mas teve esses 2 lances polêmicos. Então a gente tem essa seleção jovem experiente, a gente passa vergonha se tornando a seleção do Caicai, e um jogo dominante onde a gente teria ganhado, mas parece que a única coisa que faltou foi a concentração do Brasil para ganhar aquele jogo. Juro para vocês, a Bélgica nem jogou esse futebol todo. Parece que realmente só faltou concentração do Brasil, era manter a cabeça calma, que o Brasil podia até fazer mais 4 gols, saca? Mas não só esses 4 gols. E o Casemiro suspenso, tá? E aí a gente vai para a seleção da Copa América de 2019, que a galera também fala pouco, que eu não entendo porquê. A gente ganha a Copa América sem o nosso craque, sem o nosso melhor jogador. E eu falo isso sem nenhuma forma de ironia, tá? Porque tem gente que, os fãs do Neymar pensam qualquer coisa falando mal do Neymar. Não, o Neymar é o melhor jogador do Brasil. Ele é o nosso melhor finalizador, ele é o nosso melhor driblador, ele é o nosso melhor, o que eu posso dizer mais, batedor de pênalti, ele é o nosso jogador com mais habilidade técnica, ele é o nosso jogador que tem mais estrela, ele é o nosso melhor jogador em quase todos os quesitos. Neymar é o nosso craque, é indiscutível isso. Mas na Copa América de 2019 a gente é campeão, o Brasil é campeão sem Neymar. E ninguém busca responder por que o Brasil foi campeão sem Neymar naquela Copa América. E não foi um título qualquer, galera. Foi um futebol absurdo que aquele Brasil jogou, que ganhou, acho que goleou umas 2 seleções de 4-0, ou fez até 6-0 no Peru, se eu não me engano.
A gente ganhou da Argentina, teve polêmica no jogo, eu concordo que teve polêmica, mas a gente jogou muito bem. Um Gabriel Jesus voando, um Firmino voando, um Daniel Alves que parece que é o dono da Copa América, um Coutinho que parece que ele é um cara controlando um time inteiro pelo videogame, pelo controle de videogame, porque a gente joga em função do Coutinho e ele, com essas características de camisa 10, leva o time à glória, né, que a gente é campeão da Copa América em 2019. E a gente chega para Copa América de 2021, onde o nosso craque voltou, mas o Coutinho tá fazendo cirurgia, parece. Eu mesmo me perco nesse calendário, porque o Coutinho parece que fez 4 cirurgias no joelho e não foram seguidas. Tipo assim, fazia cirurgia, jogava 2 meses, tinha que voltar e fazer cirurgia. E aí a gente perde para a Argentina de 1-0 na final. O placar de 1-0, na moral, foi bem... Eu senti no final do jogo que a Argentina nem queria marcar o segundo gol. Agora, se a gente parar para analisar o Brasil, eu vou dizer para vocês, eu ainda assisti com alguns amigos, não teve um momento onde eu tenha me levantado do sofá porque eu achei que o Brasil iria chegar a fazer o gol. Não teve uma jogada perigosa, não foi que nem o Brasil e Bélgica, que a bola chegava e tipo assim, a gente levantava, pulava, Courtois defendia. A gente estava tão vidrado com tantos lances que a gente pensa que aquela bola do Neymar foi no ângulo, mas ela foi quase no meio do gol. O Gabriel Jesus entrando na área, o Coutinho dando aquele chute dentro da área, o Renato Augusto quase fazendo o segundo gol. Pô, eu me lembro de tudo isso hoje, de uma coisa que aconteceu. 2018 foi... A gente está em 22, né? 4 anos atrás. Mas a Copa América do ano passado, eu não lembro de um lance que a gente chegou perto de fazer gol na final contra a Argentina. Eu ainda digo mais, a gente ganha da Colômbia... na fase de grupos com polêmica, e aí a gente ganha no mata-mata da Colômbia por 1-0. E eu falo pra vocês, pra mim o Brasil não apresentou um bom futebol naquela Copa de 2021. Que foi ano passado, né? Copa América de 2021, Copa América, viu? Não apresenta um bom futebol, não apresenta uma característica, não apresenta um estilo tático, não apresenta... O que a gente tem é o Paquetá e o Neymar decidindo em algumas jogadas de finais de jogos, mas jogadas adversas, que parecem que... porque alguém falou na marcação, aí o Paquetá e o Neymar aproveitaram, que eles são bons oportunistas. Eles são bons, não é tirando mérito. São bons oportunistas. A pior coisa do mundo é tu ter 2 jogadores que, tipo assim, se tu vacilar, eles marcam. Eu não tô tirando mérito deles. Só que o Brasil não apresenta organização. E aí, quando enfrenta a Argentina, que seria a seleção mais organizada da Copa América, a gente não consegue nem criar. Zé, não, teve finalização aqui. Mas chutar pro gol qualquer um chuta. Eu tô falando de criar mesmo, como a gente criou, como foi contra a Bélgica. Isso não acontece na Copa América, na final da Copa América contra a Argentina. E por que eu estou gravando esse podcast? Por quê? É porque a gente fala, parece que o Brasil vai ganhar, o Paquetá tá jogando bem, o Neymar parece que vai fazer aquela função do falso 9, o Rafinha chegou bem, o Vinícius Júnior tá voando, não sei o que, mas a gente não fala sobre os erros que cometemos nos últimos campeonatos. Pra mim hoje eu ainda não imagino a seleção ganhando da Argentina, vou ser sincero, e isso é um achismo meu que eu falo, tá? Se você quiser comentar ou achar o contrário, você pode achar, mas eu não consigo imaginar ainda o Brasil, se a Copa América fosse hoje, eu não consigo imaginar o Brasil ganhando, saca? Ele é o favorito? Mas eu imagino que, numa situação de um jogo contra a Colômbia ou a Argentina, que são os jogos mais difíceis que a gente tem, né? Os últimos 3 jogos contra a Colômbia, eu acho que a gente ou ganhou de 1-0 ou empatou. E aí os últimos jogos contra a Argentina a gente empatou e perdeu, que são os jogos mais difíceis. Eu não consigo imaginar ainda o Brasil ganhando a Copa América. O Brasil é favorito porque tem os jogadores com maior qualidade técnica, tem a melhor seleção e tal, mas eu não sei se o Brasil ganharia a Copa América. E aí por isso eu trago esses erros pra gente analisar. E agora eu já vou para uma parte que é mais pessoal minha, e aí eu vou falar sobre esses erros e o que eu acho que aconteceu e como a gente pode melhorar. Primeiro, a seleção de 2014, a dependência de um único jogador. A gente já resolveu esse problema há muito tempo, e eu fico incomodado de o pessoal achar que esse era o único problema que teve no Brasil em todos os campeonatos, que é o que nós chamamos aqui no Brasil, que é Neymar dependência, a dependência de um único jogador, né? Que no caso é o Neymar, que é nosso craque. Isso já se resolveu há muito tempo e a maior prova disso foi a gente ganhar a Copa América sem ele. E eu vou dizer, pra mim, a melhor seleção na era Tite, que jogou o melhor futebol, foi a que ganhou essa Copa América 2019, sem o nosso craque. A pergunta é,
A gente deveria mesmo jogar em função do nosso craque, porque o pessoal pensa, se Neymar é melhor, a gente tem que jogar em função dele. Mas não é assim que funciona o futebol, gente. Não é assim. Se joga em função dependendo do estilo tático. O Brasil é uma seleção que propõe jogo, que quer criar jogadas e que as outras seleções vão se fechar contra a gente. A maioria das seleções que a gente enfrenta no mundo se fecham contra o Brasil, porque a gente é forte tecnicamente. Então a gente precisa jogar em função de alguém que propõe um jogo contra essas seleções. E é o que a gente faz em 2019 quando a gente joga em função do Philippe Coutinho. Como o Brasil é uma seleção que propõe, e eu não falo que é por causa do Philippe Coutinho, é por causa das características que ele tem como camisa 10. O Brasil precisa jogar em função de um jogador com camisa 10, um armador. E para mim os melhores armadores ofensivos que a gente tem hoje é o Coutinho e o Bruno Guimarães. São os que dão os passes em diagonais, conseguem achar espaço onde parece que não tinha, conseguem achar os jogadores. Só que eu prefiro o Coutinho porque ele já tem mais experiência, vai ser a segunda Copa dele. A qualidade técnica do Coutinho é melhor do que a do Bruno Guimarães, isso é fato, é fato. E um grande ponto positivo que eu acho um dos mais absurdos em um bom armador, ele chuta de fora da área. E que chute que o Coutinho tem que a gente tá. Então imagina só, o nosso armador é o Coutinho, tá todo mundo marcado. Se tá todo mundo marcado, ele tem espaço, ele chuta de fora da área e pode criar o gol ali. Agora, se marcam ele e dificultam o passe, agora, se vão marcar em cima dele, ele consegue encontrar alguém para dar o passe. Então isso pra mim, um armador, é perfeito. Pô, o negócio é o seguinte, pressiona o Coutinho, ele vai passar para alguém. Porque não é nem ele o melhor finalizador que... Ele é meio de campo, tem 3 outros jogadores pra gente finalizar a jogada. Que aí tem Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha. Agora dá espaço pro Coutinho, bora marcar o Vinícius Júnior, Neymar e o Rafinha. O Coutinho vai chutar de fora da área. Saca? Então isso faz pra mim ser perfeito as características do nosso armador ofensivo e ainda do nosso camisa 10. Eu acho que o Brasil deveria jogar em função do camisa 10, porque é uma seleção que propõe o jogo, que joga de forma ofensiva. É como o Flamengo com a Arrascaeta. O que todo mundo mais fala é que o jogador que mais faz falta no Flamengo é o Arrascaeta. Se você quiser dizer, você pode dizer que o Gabigol é melhor. Pode dizer que o Bruno Henrique é melhor. Pode dizer, sei lá, que o Marinho é melhor, Felipe Luiz é o melhor, o Gerson era o melhor. Mas é quando perde o Arrascaeta que o Flamengo fica totalmente perdido. Porque o Flamengo, como o Brasil, é um time que tem que propor o jogo por ter uma qualidade técnica superior à maioria de seus adversários. O Brasil tem isso. E aí ele se organiza jogando em função do Arrascaeta. Até o Uruguai já percebeu isso e mudou a formação. Quem são os melhores jogadores do Uruguai? Suárez e Cavani. E aí o Uruguai jogava no 4-4-2, em função dos craques. Dava certo? Não, porque o Uruguai, a gente não viu esse Uruguai dando show nem nada disso. Mudaram 4-2-3-1. Pararam de jogar em função dos craques, porque sabem que jogar em função de um camisa 10 é muito melhor. Não é só porque o cara é o melhor que a gente joga em função dele. A Juventus foi jogar em função do Cristiano, não deu certo. O Manchester joga em função do Cristiano, não deu certo. O PSG joga em função do Neymar e ainda não conseguiram a Champions, que era o que faltava, porque o Campeonato Francês o PSG já ganhava antes do Neymar. Então tem que ter um jogador com as características táticas do time para se jogar a favor. E eu falo Coutinho porque eu acho que é o melhor exemplo. Mas pode ser qualquer um que vá fazer a função do camisa 10. E que fique claro, Neymar e Paquetá não fazem essa função. Ficou mais do que claro no Brasil e Argentina. Foi bonito de ver eles dois jogando, fazendo um gol contra a Colômbia, porque o Paquetá dava assistência e o Neymar fazia o gol. Aí depois o Paquetá fazia o gol e o Neymar dava assistência. Só que todos os jogos foi de 1-0. E aí a gente ganha jogos com... Não era pra fazer esse barulho da caneta, ó. Desculpa. A gente ganha jogos com gols assim, sempre no segundo tempo. O que mostra que a gente não consegue criar jogadas quando eles se fecham no primeiro tempo. Então precisa sim de um armador e pra mim o Brasil só tem como opção esses caras que dão passo em diagonal, em que acham espaço que não se vê, né? O Coutinho e o Bruno Guimarães. Só eles. E isso pra mim é o que levou o Brasil a jogar seu melhor futebol na Copa América de 2019. Sobre a seleção de 2018. Primeiro, um ponto que tem que ser levado em consideração: a suspensão do Casemiro.
O Casemiro foi suspenso, eu esqueci até de mencionar, ele foi suspenso na Copa América de 2019 também, em uma fase de mata-mata. Não tínhamos Casemiro porque ele estava suspenso. Na de 2021 eu acredito que ele não tenha sido suspenso. Mas a gente não pode contar com um jogador que vai ser suspenso contra as seleções que são fracas, pô. Eu juro pra vocês, pô, por favor, vão lá no YouTube e me fala qual foi a grande seleção que o Brasil enfrentou que Casemiro foi suspenso. Que a gente perdeu o Casemiro contra a Bélgica porque ele fez um sacrifício enfrentando a... Qual foi essa seleção que ele fez esse sacrifício? Entende? É por isso que eu acho que o Fabinho deveria ser o titular, porque a gente conta com um jogador que tem menos chances de desfalcar em um jogo importante. Tem menos chances. Até no Real Madrid, pô, ele perdeu o jogo da Champions porque estava suspenso também. E que ele fique com o olho aberto. Todas as vezes que o Real Madrid virou o resultado, ele não estava em campo. Ele estava em campo todas as vezes que o Real Madrid estava perdendo. Isso é PSG e Chelsea. E quando ele sai para a entrada do Camavinga, o time consegue virar as duas vezes. O Casemiro não estava. Então eu acho que deveria ser considerado o fato dele ficar suspenso em vários jogos. A gente já sabe que o Casemiro para e é tomando cartão amarelo. A gente tem conhecimento disso, por isso eu acho que ele não deveria ser titular. Sobre a outra coisa que teve na seleção de 2018, depender de jogadores jovens e inexperientes. Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não lembrem. A gente vai achando que Gabriel Jesus é nosso camisa 9, do mesmo jeito que a gente tá achando que, pô, a Rafinha vai decidir, Paquetá vai decidir, Antony vai decidir, Vinícius Júnior vai decidir. Não tem problema a gente achar isso. Mas a gente achou que daria certo com Gabriel Jesus, mas não deu. Você pode falar, pô Zé, mas é diferente, tu viu que os caras estão jogando? Cara, nenhum desses caras hoje tá jogando que Gabriel Jesus jogava antes da Copa de 2018. Eu juro pra vocês, não tá jogando... não chega nem perto do nível do Gabriel Jesus antes da Copa de 2018. Antes da Copa de 2018, pô, o Gabriel Jesus tinha mais gol do que jogo. Ele tinha mais gol do que jogo. Ele estreou na seleção brasileira e eu acho que foi fazendo 2 gols e tomando um pênalti. Aí depois ele faz um gol ou dois. Tem jogo do Brasil? Tem gol do Gabriel Jesus. Que o Brasil inteiro tá alô mãe, alô mãe. E a gente sabe que a gente só falou alô mãe quando sai gol do Gabriel Jesus. Pra você ver como foi frequente. Então, a gente não pode encher uma seleção de jogadores jovens. De acordo com o que parece que está indo, pode ser que tenhamos no time titular Vinícius Júnior, Rafinha, Paquetá e Bruno Guimarães, que são 4 jogadores ofensivos que estão jogando a primeira Copa e que são jovens. Eu acho que não deveríamos ter tantos jogadores jovens e indo para a primeira Copa assim. Leva eles? Leva, mas põe no banco. Inclusive eu acho que o Paquetá, por uma qualidade, por uma característica dele, né? Que para mim a melhor característica do Paquetá é a forma como ele consegue encontrar espaços, a movimentação dele e a concretização das jogadas, a finalização, não a criação. Ele lá próximo da entrada da área, não ele vindo do meio de campo com a bola, tá? Porque ele vindo do meio de campo com a bola, tanto ele quanto o Neymar, para mim, eles são horríveis na criação. Mas na concretização, ali perto da entrada da área, de costas para o jogador, ou então correndo, dando passos curtos de primeira, eles são absurdos, que parece que, pô, se aquele zagueiro ali errar o posicionamento, Paquetá e Neymar vão tabelar e é gol do Brasil. Eles são absurdos, mas na armação assim mesmo, eles são bem fracos, tanto que a gente joga uma Copa América de 2021 dependendo deles, e a gente só tem esses gols, que são de falhas ou espaços que foram explorados pelos dois. Mais uma vez, lembrando, total mérito deles. Mas se a gente é uma seleção ofensiva que propõe jogo, a gente tem que ter um armador que dá passes em diagonais. E eu volto a falar, o Brasil só tem Bruno Guimarães e Coutinho pra mim, que pode ir pra Copa. E aí eu volto a falar sobre a Copa de 2018. A gente não pode depender de tantos jogadores jovens. Pra mim, Rafinha e Vinícius Júnior no time titular tá perfeito. Agora, já incluir o Bruno Guimarães, eu já não concordo tanto. Ele pode ficar no banco, ou então ele pode jogar junto com o Coutinho, mas pra mim tem que ter o Coutinho para poder fazer essa armação. E a seleção de 2019, campeã da Copa América, que a gente não fala tanto, que a gente foi campeão sem nosso craque, pra mim, o grande ás ali
por mais que eu acho que Gabriel Jesus e Daniel Alves foram os melhores jogadores daquela seleção, a grande carta na manga ali, o grande ás ali, chama do jeito que você quiser, que pra mim faz a seleção funcionar bem, é a gente ter o Coutinho centralizado e jogando em função dele. Por quê? Porque ele tem as características de um 10. Não é porque o Felipe Coutinho, Zé, pô, tu tá babando muito o ovo do Coutinho. Não, cara, pô, eu já falei isso várias vezes aqui no canal e até no podcast. Se a Arrascaeta fosse brasileiro, a gente poderia até botar ele titular e o Coutinho no banco. Porque o Coutinho de fase, ele está dentro da mediocridade dele. Ah, o Coutinho fez um gol, fez uma assistência no Aston Villa. Isso é a mediocridade do Coutinho. O nível do Coutinho mesmo a gente conhece, é bem superior a isso. Coutinho está dentro da sua mediocridade. Bruno Guimarães está jogando mais do que ele. Paquetá está jogando mais do que ele. Mas ele tem mais qualidade técnica. E a gente não pode montar uma seleção onde todos os jogadores que foram selecionados vai ser por fase. Porque fase acaba. Qualidade técnica é o que fica. E ainda mais numa função onde o time todo joga em função dele, tem que ser um cara de qualidade técnica. Porque quando é um cara de fase e o cara de fase falha, ele passa despercebido. Ele não existe naquele jogo. Agora, quando é um cara com qualidade técnica, a mediocridade dele é o suficiente para fazer o time ganhar. Tanto que o Coutinho é esse cara que é o 10 centralizado na Copa América de 2019. Ele não é artilheiro, eu acho que não foi artilheiro. Ele não é líder de assistência. Ele foi ali dentro da mediocridade dele, porque quem já viu o alto nível do Coutinho sabe que não é aquele, mas o Brasil ganhou. E na Copa do Mundo de 2018, numas falhas de Neymar nas primeiras partidas, que a gente imagina que Neymar, como nosso craque, como nosso melhor jogador, vai decidir, o Coutinho vai decidindo. Então, para mim, uma coisa que pesa muito bastante, além da qualidade técnica do Coutinho, é como ele jogou nas duas competições que ele foi, que é a Copa de 2018, Copa do Mundo, e a Copa América de 2019, que ele foi campeão. E aí a gente vai para a Copa do Mundo de 2021, onde a diferença da Copa América de 2021 para 2019 é a perda do Daniel Alves e a perda do Coutinho. E o Fred que vai no lugar do Arthur, mas também não tem muita diferença, porque eles fazem funções bem semelhantes. Agora a questão é que o Daniel Alves já está muito velho para a gente trazer de volta. Para mim ele não deveria ir para a Copa não. Mas o Coutinho ainda tem lenha para queimar na fogueira. E se, não, mas pô, talvez ele não seja o craque, beleza. Na próxima Copa vai ser a vez de Paquetá e Bruno Guimarães, mas por enquanto eu acho que, não os dois, depende da organização do time. O Coutinho tem que ser titular. E sobre a Copa América de 2021, que foi a única coisa que ficou faltando para mim, só faltou jogar em função de alguém que seja realmente construtor de jogada. A gente jogou em função do Paquetá e do Neymar ali, né? Em toda jogada onde parecia que não dava para fazer nada, a gente buscava eles. E eles foram bem, eles foram decisivos. Eles davam uma assistência pro outro, parecia que os dois eram irmãos jogando bola. Só que numa seleção organizada, que não deixa espaço, não tem espaço para explorar. E eles são jogadores que exploram espaços, exploram as falhas do adversário. O Neymar, pô, a gente sabe, se alguém der, se o cara tá de frente a frente com o Neymar e o cara se posiciona um pouquinho mais para direita, um pouquinho mais para esquerda, pô, já era, já driblou, já passou. E o Paquetá é outro que não perde a oportunidade também, mas para criar, eles dois não... Eles decepcionaram para mim na Argentina, e não decepcionaram contra a Argentina na final da Copa América, não decepcionaram igual foi o Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica a gente viu que criou e tal, pô, a gente chegou perto, faltou só calma ali para concretizar. Mas foi um jogo onde eu não vi que o Brasil tinha chance de ganhar, pô. E não foi nenhuma dominância da Argentina, foi um Brasil que parecia que não sabia como criar uma jogada onde o time adversário não dá espaço. E o que mais vai ter na Copa do Mundo é seleção organizada. É o que mais vai ter. Se a gente vai ficar jogando na falha deles, a gente provavelmente está perdido. E mais uma coisa para finalizar sobre a seleção inexperiente. Se são muitos jogadores jovens, para mim, eles também não têm cabeça para começar perdendo um jogo na primeira Copa do Mundo deles. Como é que vai ficar o comportamento do Paquetá, Vinícius Júnior, Rafinha e Bruno Guimarães ao começarem perdendo um jogo? Eu vou dizer como é que vai ficar. Vai ficar igual a do Neymar, Coutinho, Paulinho e William na Copa de 2018. Precisa de um cara experiente. E a gente viu o que Renato Augusto fez. E Renato Augusto não era nenhum craque naquela seleção.
Mas ele foi lá e foi o melhor jogador daquela partida. Ele faz o gol e é o que chega mais próximo de fazer o segundo gol. Bom, galera, o podcast foi esse. Era pra ter ficado um pouquinho menor do que isso, só que, pô, tem muita coisa pra falar, analisando os erros do Brasil. Bora botar bora teclar pra galera que tem que analisar esses erros do Brasil. O Brasil tá jogando bonito, eu tô gostando, tá legal. Pô, a gente tem muitos jogadores jovens aparecendo, tá bonito. Apareceu Rafinha, Antony e Vinícius Júnior, são três jogadores que a gente nem esperava ter projeção para a Copa do Mundo de 2022, mas pô, eles chegaram. O Paquetá também, parece até que eles chamam a responsabilidade, porque tem alguns jogos que eles que começam abrindo o placar. O Brasil tem uma dificuldade, eles começam abrindo o placar. Mas só a gente tá ganhando jogos aqui dos amistosos e ganhando a classificatória da Copa do Mundo, não é o suficiente para ganhar a Copa do Mundo. E se a gente quer melhorar, a gente tem que ir lá atrás e buscar tudo que a gente errou nas outras competições. Isso fica de lição para a vida de vocês também. Façam isso. Qualquer coisa que você está buscando melhorar, cara, dá uma sentada, analisa o que eu estou fazendo de errado. E beleza, esse é meu erro, mas como que eu faço para trabalhar ele? Porque não é só dizer, não, eu já descobri meu erro, eu já sei como resolver. Não. O que precisa fazer pra gente trabalhar em cima desse erro? Isso aí é lição pra vida, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast. Deixa like, deixa comentário. Vai lá no YouTube, compartilha o podcast. Vai no Spotify, compartilha o Spotify. Eu vou dizer pra vocês, eu vou estar sempre postando conteúdo. Vai que algum dia eu explodo, aí tu vai dizer, caramba, eu era inscrito do Ponto Contra no YouTube desde ele conseguir antes de 1000 inscritos. Eu ouvi um dos primeiros podcasts dele quando ninguém dava bola pra ele. Aí hoje tá todo mundo ouvindo. Vai que eu sonho pra isso, né? Então compartilha aí. Lembrando que o podcast é todo domingo. Esse talvez não esteja saindo no domingo, porque eu tive alguns problemas de trabalho durante a semana. Mas são 5 conteúdos por semana. 4 vídeos lá no YouTube, mais o podcast que sai no YouTube e aqui no Spotify. Deixe comentários lá no YouTube para poder eu responder. Eu gravo um vídeo todo mês respondendo comentários. Valeu, Samurai Torcida! Bora torcer pro nosso Brasil ser hexa também. E tem gente que acha que, tipo assim, porque eu falei mal de alguma coisa no Brasil, porque tem um defeito no Brasil, eu não quero que o Brasil ganhe. Não, bora tirar esse pensamento, que isso é pensamento de criança, tá? A gente critica o que a gente quer que melhore. E o que a gente não quer que melhore, a gente fica só dizendo, tá bacana, vai lá, faz, tá bonito, tá lindo, pô. Se não der certo, foi culpa deles, não foi nossa. Então bora lá, galera, com esse pensamento, tentar ver como que o Brasil pode melhorar. O Brasil, pô, quem conhece sabe que tem potencial para se tornar a melhor seleção do mundo no futebol atual. Então é isso. Acho que é terceira ou quinta vez que eu falo, então é isso. Valeu, essa moral, torcida. Tchau!